Rodrigo. A gente vai moderar essa sessão de sistema de observação. Dos nossos colegas apresentadores, eu já vou pedir desculpas de agora, mas eu vou tentar ser chato no tempo, então eu vou avisar quando a gente tiver 5 e quando tiver faltando 2 minutos, então. Tá bom? O Kleber vai iniciar essa rodada de apresentações com a apresentação do relato sobre a eletricidade atmosférica. Kleber, por favor. Muito obrigado. Bom, é rapidinho também. Como vocês sabem, a gente tem fundamentalmente observação, o grupo de eletricidade atmosférica, fundamentalmente ele é só observação. E hoje nós temos esses 7 servidores que trabalham conosco, né, no nosso grupo. Hoje nós temos basicamente duas redes de detecção de raios, que são o nosso principal sistema de observação, que são 2 redes integradas com redes mundiais, com outras redes de outras instituições e de outros países. A rede Brasil-DAT, que hoje tem 58 sensores, tá? Inclusive a gente está iniciando a expansão para o Norte e Nordeste, e a nossa meta é para os próximos 5 anos chegar em 70 sensores. E no intervalo de 10 anos, conseguir cobrir pelo menos uma parte ou parcialmente a região amazônica com a melhor eficiência que a gente pode. Nós também temos uma outra rede que a gente opera em parceria com outras 3 instituições no Brasil, também que utiliza uma outra tecnologia, né? A rede Brasil-DAT é um fabricante, esse aqui é outro fabricante que gera esse sistema. Hoje nós temos 38 sensores e a meta é nos próximos 5 anos chegar aos 45 sensores. No longo prazo, pelo menos a gente tem a ideia de manter essa rede. Não existe ainda uma previsão de expansão dessa rede para os próximos 10 anos. Mas pelo menos manter essa rede que já existe, que é uma rede bastante sofisticada, e foi a primeira rede que surgiu no Brasil para monitoramento de raios. Essas redes, elas permitem basicamente a gente ter 2 informações. Os mapas climatológicos, onde a gente consegue estudar a parte histórica. Então você pega um histórico aí de 10 anos, 5 anos de dados, e você consegue mapear aonde caem mais raios, e você consegue ter um mapeamento espacial e temporal desses raios. E muitos desses pontos vermelhos que vocês veem são efeitos antrópicos. Então, como é o caso de São Paulo, que é um efeito urbano. Então, a redes com alta precisão como essa permite a gente enxergar essas características, por exemplo, como o caso do efeito urbano, onde você tem um aumento muito grande da quantidade de raios em cima da cidade causado por ilha de calor e poluição, né? E outra característica dessas redes é você conseguir monitorar eventos severos com alta precisão e com tempo real. Então, isso daqui é uma característica muito comum aqui no nosso país, de você ter grandes células de tempestades e que geram uma grande quantidade de relâmpagos totais, ou seja, os relâmpagos que acontecem dentro da nuvem para o solo. E essas redes detectam isso e você consegue acompanhar isso no tempo. E quando isso tem um pico muito grande, você tem a indicação de uma severidade. Então, isso é uma maneira que você tem de observar eventos severos usando descargas atmosféricas. Outra possibilidade que a gente tem são medidas de campo eletrostático atmosférico, que é um outro sensor que mede agora não mais o raio, mas ele mede o campo elétrico gerado por uma nuvem de tempestade. E hoje nós temos 2 redes operando aqui no Brasil, uma no Vale do Paraíba, com 12 sensores, em parceria com o CTA, e uma outra que está aqui no projeto SOS Chuva do CPTEC em Campinas, 7 sensores, que vai operar até o final de 2018-19, e depois nós vamos realocar essa rede para a região metropolitana de São Paulo para estudar efeito urbano, né, junto com a rede do Vale do Paraíba, né? Então essa é a meta para os próximos anos, para a gente manter essa rede e eventualmente expandir essa rede para medir campo elétrico dentro das nuvens. E isso daqui é muito útil para você comparar com dados de radar e dados de modelos que fazem os processos de microfísica e eletrificação das nuvens, através de modelagem numérica. Isso é um trabalho que o Flávio está diretamente envolvido, e isso daqui foi o resultado de um projeto de pós-graduação, que foi o doutorado do Flávio aqui no CCST. Então, aí o papel da pós-graduação, que é muito importante, como a gente já está discutindo.
Então, esse é um resultado que você tem desse sistema. Você tem a medida do ponto, onde está o sensor, a medida do campo. E se você tiver uma região, você pode interpolar esse campo e você consegue ver como que esse campo varia na superfície, campo elétrico gerado por uma nuvem. E em função desses padrões de cores, que aí não dá para entrar em detalhes, você sabe onde é que está a nuvem, qual é o tamanho dessa nuvem, quanto de carga elétrica que ela está gerando. E aqueles pontos brancos que você vê na figura são os raios que você pode fazer junto com os dados, com os mapas. Uma outra pesquisa e observação que se tem, que a gente faz, é câmeras de alta velocidade, que permite a gente filmar e ver todos os detalhes de raios que saem de estruturas onde o ser humano está atuando. Por exemplo, os raios ascendentes, que são os raios que saem de topos de torres e que vão para o alto das nuvens, que não são muito comuns naturalmente, mas quando você tem uma torre, eles são muito mais frequentes, eles não são naturais, porque eles são provocados por estruturas construídas pelo ser humano. Quais são as duas principais estruturas? Torres de energia eólica, turbinas de energia eólica e torres de telecomunicação que ficam no topo das montanhas. Então, esses são fenômenos que estão sendo estudados nessas parcerias aqui, que é o Marcelo Saba, que está à frente dessa pesquisa. E essa aqui é uma pesquisa bastante recente, filmada com uma câmera de altíssima velocidade, com 20 mil imagens por segundo, que você consegue ver exatamente o processo de conexão dos raios nos para-raios de 2 prédios em São Paulo. Isso é uma coisa totalmente nova, que está permitindo se estudar como que funcionam os sistemas de proteção e como que a gente pode ajudar a melhorar esses sistemas de proteção de estruturas e com relação às normas e com relação a proteções. Então, isso daqui eu fiz uma massa de palavras, vamos dizer assim, para mostrar para vocês que existem muitas interfaces entre raios e o que a gente faz aqui no CCST. Então, você olhando rapidamente todos esses títulos de trabalhos, vocês vão ver que existe muita relação de raio com aquecimento global, através de projeções que estão sendo feitas nos Estados Unidos. Vocês têm relação de raios com o clima. Vocês têm contrastes de raios na Amazônia. Vocês têm as parametrizações que são usadas em modelos para prever quantidade de raios no futuro. Vocês veem como que os sistemas de eletrificação são afetados por processos químicos e de aerossóis na Amazônia, por exemplo. Como que a poluição afeta os raios, e os raios estão relacionados com poluição. Mortes, variação global relacionada aos índices ENSO. Vocês têm sistemas que fazem tracking, acompanhamento de tempestades. Enfim, existe uma série de relações entre os raios e muitas coisas que são feitas no CCST. Uso do solo, você tem aqui, queimadas no cerrado provocadas por raios. Então, existem muitas relações que podem ser feitas entre raios, estudos que tem nas áreas de uso do solo, modelos, com a parte de raios. E esse é um projeto futuro, que já algumas de vocês já conhecem, o Manuel, a Laura também a gente tem conversado bastante. Eu estou mais envolvido agora nesse projeto para tentar desenvolver um CubeSat, aquele nanosatélite para detectar raio. É um projeto que está começando, isso aqui é histórico de 10 anos, para os próximos 10 anos a gente conseguir tentar desenvolver alguma coisa. E, eventualmente, outras medidas ambientais que têm o interesse do CCST. Então, ele vai começar com raio, mas ele pode também incorporar outras coisas nesse sentido. E aqui eu deixo a pergunta para vocês, com relação a eventos severos. Nós estamos preparados? Esse caso é o caso de Campinas, que teve o ano passado, no dia 5 de junho de 2016, que foi uma grande tempestade severa que atingiu Campinas, que nós tivemos o acompanhamento dos raios aqui espacial, e aqui a quantidade de raios por minuto. Então vocês conseguem ver a grande quantidade de raios que esses sistemas severos geram e que a gente consegue monitorar usando essa informação. E esse gráfico mostra a evolução das mortes no Brasil por raios. Então, infelizmente, a resposta para essa pergunta é: ainda não estamos preparados. Nós precisamos investir bastante ainda mais em pesquisa nessa área. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kleber.